É necessário aprender a doutrina ensinada por Jesus Cristo? Responde: certamente é necessário aprender a doutrina ensinada por Jesus Cristo. E cometem falta grave aqueles que se descuidam de o fazer. Necessidade de aprender a doutrina. É necessário aprender a doutrina cristã, se queremos ser cristãos e nos salvarmos. Eis a razão evidentíssima desta necessidade. Todo cristão, para salvar-se, deve seguir fielmente a lei de Jesus Cristo. Mas como pode observar uma lei quem não a conhece? Como pode o servo cumprir fielmente a vontade do Senhor, se a ignora? A doutrina cristã é a que nos ensina a lei, a vontade do Senhor. Temos, por isso, tanta necessidade de aprendê-la, como de salvar-nos. E pecam gravemente os que se descuidam de o fazer, pois expõem-se ao perigo de eternamente se perderem. Como não pode chamar-se de advogado o que não tem conhecimento das leis, médico o que não conhece a medicina, filósofo o que ignora a lógica, ainda que tenha obtido o título, assim também jamais poderá ter o nome de cristão quem não conhece a doutrina de Jesus Cristo, ainda que tenha recebido o santo batismo. Por este motivo, o Senhor explicitamente nos manda estudar a doutrina cristã. Obrigação de aprender a doutrina cristã. O manda-no na lei antiga, quando nos adverte que jamais cessemos de ouvir o seu ensino celestial, de seguir a verdadeira sabedoria em vez de andar em busca do ouro e das riquezas terrenas, de estimar a sabedoria mais que outra coisa, embora preciosíssima. E quero, Senhor, que desde a mais tenra idade nos dediquemos ao estudo da religião, para o termos conosco, quando tudo nos faltar, quando chegarmos à velhice. Por isso impõe aos filhos a obrigação de escutar os santos conselhos de seus pais. Depois de promulgar a lei no Monte Sinai, fê-la ensinar e explicar ao povo por meio dos seus profetas. Finalmente, a maneira como um pai fala amorosamente ao filho, diz-nos que, se cumprirmos fielmente a sua vontade, alegraremos-nos em sumo grau no seu coração. Na lei nova encontramos este preceito expresso, ainda com maior clareza, pelos próprios lábios de Cristo. Jesus Cristo veio remir-nos do pecado da morte e merecer-nos do céu. Todavia cumpriu primeiramente com o ofício de mestre e depois com o de redentor. Enviou seus apóstolos por todo o mundo, dizendo-lhes: ensinai a todas as gentes a minha doutrina. E os apóstolos cumpriram fielmente a vontade do Filho de Deus, como em todos os tempos e em todos os países a têm cumprido os sucessores dos apóstolos. Ora bem, se Jesus Cristo impôs aos apóstolos e a todos os seus sucessores o dever de salvar as almas mediante a instrução religiosa, quem poderá pôr em dúvida a obrigação que a todos nos incumbe de instruir-nos? Se por um lado é manifesta a necessidade de ensinar, por outro é manifesta com toda clareza a obrigação de aprender. E eis aí porque são ameaçados com os mais terríveis castigos os que se recusam a aprender a doutrina cristã. Em verdade vos digo que serão castigados com menos severidade os habitantes de Sodoma e de Gomorra do que aqueles que vos não escutaram. Ignorância dos nossos tempos. Hoje, atende-se certamente com todo cuidado ao estudo das ciências matemáticas e físicas. Conhece-se a fundo a botânica, a zoologia, as ciências médicas e cirúrgicas. Registram-se os arquivos. Sabe-se até as maravilhas da história, da literatura, as belas artes, a jurisprudência, as ciências sociais. Mas como se estuda a doutrina de Jesus Cristo? De maneira nenhuma. Ou, em termos de uns, entre aspas, sábio, não pode nem competir com meninos de qualquer povoação sertaneja que tenham feito a primeira comunhão. Até o século XVI, o fim principal dos estudos públicos e privados, o fim último das ciências era Deus, a alma, a vida futura. Numa palavra, tudo o que abrange a metafísica e a teologia. Porém, desde então, e muito especialmente nesses últimos anos, os pensamentos dirigiram-se com ardor febril unicamente para o estudo da matéria. E materialistas se tornaram muitos dos que isso estudam. Envelados e como que extasiados perante o estudo de um átomo, de um infusório,
morrem com os olhos fitos na matéria, sem jamais os erguerem para Deus, fonte de todo o bem, princípio e fim de todo o ser criado. Necessidade especial dos nossos dias. E notemos que, em outros tempos, nos podíamos contentar com uma instrução religiosa elementar. Hoje não. E por quê? Porque a nossa fé se vê combatida como um vestido que nos querem arrancar da pele, como uma casa que de pouco em pouco se quer arruinar. Hoje em toda a parte se fala de religião, mas para desacreditá-la, para humilhá-la, para fazer circular ideias falsas e inexatas que escurecem ou pervertem a verdade. E que cristão um dia ou outro se não vê obrigado a sair em defesa do seu credo, no meio de uma conversação. Se diz que no meio de tantas ocupações se torna muito pesado atender ao estudo do catecismo, mas, no entretanto, a menor palavrita, quantos não se voltam atrás ou fogem por falta de firmeza de caráter, filha da convicção? Quantos hoje em dia são vítimas miseráveis da incredulidade, por não terem ideias claras sobre Deus, Jesus Cristo, dogma, moral cristã, os sacramentos? Confessemo-lo, hoje perecemos pela ignorância religiosa. O que fazer então? Instruirmos-nos. Exemplo. Um amigo encontrou um dia o general Lamourier, que num plano assinalava as fases da Guerra do Oriente. 2 livros estavam em cima da mesa, o Santo Evangelho e a Imitação de Cristo. Isto causou admiração ao visitante, e o general respondeu: Senhor, não vos admireis de que eu estude a minha religião. Não quero estar como vós, indeciso, com um pé levantado entre o céu e a terra. Quero saber para onde vou, e não me envergonho disso. Como instruir-nos? Podemos instruir-nos na doutrina cristã por meio de livros aprovados pela autoridade eclesiástica. Mas nem todos têm tempo nem gosto para ler, nem todos sabem fazê-lo. Quanto ao mais, a leitura de livros catequéticos, ainda que estejam bem escritos, jamais terá a eficácia da palavra falada. Não nos devemos esquecer que a fé entra mais facilmente na nossa alma pelo ouvido do que pelos olhos. Fides ex audito. A pregação era a prática que Jesus Cristo usava e o antigo sistema dos apóstolos. Por isso, se desejais instruir-vos na doutrina cristã, ide à explicação do Evangelho e do Catecismo. O pároco recebe do Senhor a graça, a missão de pregar, e geralmente em doutrina cristã é mais douto do que os seus ouvintes. E até mesmo as pessoas cultas devem dele aprender muitas coisas que ainda não tinham aprendido ou que tinham esquecido. Fruto da doutrina cristã. Escutemos o pároco com amor e veneração, e a doutrina que ele nos ensina em nome de Jesus Cristo, alastrear-se-á nas nossas almas como bálsamo benéfico. O estudo da doutrina cristã santificará os nossos afetos, dará força à nossa esperança, recordar-nos-á a grandeza do nosso ser e guiar-nos-á com segurança à pátria dos santos, ao mesmo Deus. Servir-nos-á de estímulo para estudarmos a doutrina cristã, o exemplo dos santos, persuadidos como estavam que não é possível amar o que se não conhece, aplicaram-se noite e dia com entusiasmo ao estudo profundo dos ensinos de Jesus Cristo. Observaram exatamente os seus mandamentos e conselhos, descobriram na doutrina cristã cada vez maiores belezas e viram aproximar-se a morte cheio de confiança naquele que tinham conhecido e amado. São Jerônimo chama a morte a sua consolação dulcíssima. A minha alma, dizia o santo, está enfastiada neste mundo e suspira por ti, meu Deus. Chegou, afinal, o dia em que se cumpriram seus desejos. Uma febre violenta conduziu aos últimos extremos. Os amigos chorando anunciaram-lhe tristes o termo dos seus dias. São Jerônimo sorriu e, concentrando as suas últimas forças, disse-lhes: Amados filhos, dou-vos graças, Deus vos recompense por ter me dado tão boa nova. Era já tempo de acabar a minha viagem. É doce o morrer, quando se aprendeu a viver em santidade e justiça. E assim São Jerônimo voou ao céu, ao seu Deus, objeto dos seus afãs e do seu amor na terra.